Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios. Boa tarde para o pessoal da técnica. Estamos aqui nesse sábado abençoado por Deus para mais um programa Uma Razão para Viver. Muita gratidão pela companhia de vocês, queridos ouvintes. Muita gratidão ao Boy por nos oportunizar esse espaço para o programa Uma Razão para Viver. Hoje, o estudo será feito por mim, Marlene Ramos, a convite da instituição. Estou muito feliz com a divulgação da doutrina espírita. O tema de hoje é liberdade de consciência. Nós vamos começar o estudo da tarde com um conto budista, intitulado Para ser feliz é preciso ignorar. Dizem que uma vez um homem aproximou-se de Buda e, sem dizer uma palavra, cuspiu no seu rosto. Os seus discípulos ficaram muito bravos. Ananda, o discípulo mais próximo, perguntou a Buda: "Dê-me permissão para dar a este homem o que ele merece." Buda enxugou-se calmamente e respondeu a Ananda: "Não, vou falar eu com ele." E juntando as palmas das mãos, em sinal de referência, Buda disse ao homem: "Obrigado." Com seu gesto, permitiu que eu visse que a raiva me abandonou. Estou extremamente agradecido. O seu gesto também mostrou que Ananda e os outros discípulos ainda são assaltados pela raiva. Obrigado. Somos muito gratos. O conto apresenta 3 níveis distintos de consciência. Consciência de quem praticou a ação. O homem praticou uma ação no momento de raiva, de impulsividade. A consciência de quem recebeu a ação. Buda recebeu a ação. E ele não teve raiva, não se sentiu ofendido. E a consciência dos discípulos de Buda. Foram todos dominados pela raiva. Quer dizer que cada qual agiu de uma forma. O homem que praticou a ação teve uma atitude impulsiva e enraivecida. Buda, que recebeu a ação, não sentiu raiva, nem se sentiu ofendido. E os discípulos de Buda se sentiram dominados pela raiva. Cada um agiu de uma forma diferenciada. Na manhã seguinte, o homem voltou ao mestre e jogou-se aos seus pés. Então Buda voltou-se para Ananda. Você viu? Esse homem voltou para me dizer algo. Esse gesto de tocar os meus pés é a maneira dele me dizer algo que não poderia ser explicado em palavras. O homem olhou para Buda e disse: "Perdoe-me pelo que lhe fiz ontem." O mestre respondeu que não havia nada para perdoá-lo e explicou-lhe: como o fluxo do Ganges faz com que suas águas nunca sejam as mesmas, então nenhum homem é o mesmo de antes. Eu não sou a mesma pessoa com a qual você esteve ontem, e nem mesmo aquele que me cuspiu está aqui agora. Não vejo ninguém tão bravo quanto ele. Agora, você não é mais o mesmo homem de ontem. Você não está fazendo nada comigo. Então, não há nada de que eu possa perdoá-lo. As duas pessoas, o homem que cuspiu e o homem que recebeu o cuspe, já não estão mais aqui. Então, vamos falar de outra coisa. Autor desconhecido.
A consciência de quem praticou a ação, do homem que praticou a ação, já não era a mesma. Houve aprendizado. Ele compreendeu que agiu equivocadamente devido à reação não violenta de Buda. Buda não reagiu. E ele foi embora e percebeu que a ação dele não estava correta. Então, houve uma mudança na consciência do homem. Ele se arrependeu e voltou lá para se desculpar. A consciência se desenvolve através do aprendizado. Esse homem passou por um grande aprendizado. Nunca mais, provavelmente, ele iria incorrer no mesmo erro. Porque nós vamos aprendendo com os equívocos cometidos. Então, essa frase é muito interessante. A consciência se desenvolve através do aprendizado. Nós só agimos corretamente ou agimos equivocadamente de acordo com a nossa consciência diante do fato. E nós precisamos aprender. Essa consciência só progride, só evolui através do aprendizado, das experiências vivenciadas. Essa história é uma história muito interessante, porque Buda já estava acima de qualquer situação de raiva. Os discípulos, não. Os discípulos ainda estavam vivenciando a raiva em determinadas atitudes. Como o título do estudo Liberdade de Consciência, nós vamos ver o que é liberdade. Liberdade é a faculdade que permite a um indivíduo decidir ou agir conforme sua própria vontade. Desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Então, a liberdade é a faculdade que permite ao indivíduo decidir ou agir conforme a sua própria vontade. Porque todos nós possuímos o livre-arbítrio, que é a capacidade de decisão, a nossa capacidade de ação. E sempre que estamos juntos, nós vivemos em sociedade. E sempre em sociedade há direitos e deveres que nós precisamos respeitar. O meu direito termina quando começa o direito do outro. Nós temos uma série de deveres a ser cumpridos, temos uma série de direitos, mas nós precisamos saber que os nossos direitos terminam quando começa o do outro. Nós vivemos em sociedade e é assim que deve ser. Mas e se um homem resolve viver sozinho na montanha, lá longe, sem ter contato com ninguém, sem morar com ninguém, sem ter vizinho perto? Esse homem dá para treinar a liberdade de consciência? Claro que não, porque ele não tem um outro indivíduo para discordar dele ou para concordar com ele, porque ele está sozinho, ele e a natureza. Mas mesmo em relação à natureza,
existem deveres a serem cumpridos, porque nós precisamos conservar a natureza. Não adianta nada eu ir morar longe, no lugar isolado, e começar a destruir a natureza. Eu estou usando mal a minha faculdade de liberdade, do livre-arbítrio, que nos cabe decidir, tomar decisão ou agir de acordo com a nossa própria vontade. O ensinamento de Jesus, quando Jesus aqui esteve, de não fazer aos outros o que não gostaríamos que os outros nos fizessem, escrito por Mateus, esse ensinamento é regra de ouro. Estabelece os limites da nossa liberdade e nos orienta como viver em sociedade, conforme os direitos e os deveres que nos cabem. Não fazer aos outros o que não gostaríamos que os outros nos fizessem. Então é recíproco. Se eu não gostaria de receber uma determinada atitude, eu não posso ter essa mesma atitude para com um outro. O Evangelho de Jesus deve ser nosso roteiro de vida. Deve ser como nós devemos seguir. Porque o Evangelho de Jesus nos orienta como agir em sociedade, de acordo com o que eu já falei, com os nossos direitos e com os nossos deveres. Porque nós possuímos vários direitos, mas possuímos também vários deveres em relação ao próximo, em relação aos animais, em relação à natureza. No Livro dos Espíritos, tem as leis naturais ou divinas. São 12 leis. A lei de liberdade é uma dessas leis. Do mesmo modo que tem lei de adoração, lei de conservação, lei de sobrevivência, lei de amor, justiça e caridade. São leis que são usadas no mundo todo, em todo o planeta. São essas, as leis naturais são as mesmas. E a lei de liberdade, ela é bem compreendida quando aprendemos a relacionar a liberdade de pensar com a liberdade de consciência. Mas será que há diferença entre a liberdade de pensar e a liberdade de consciência? O nosso pensamento é livre. Nós podemos pensar o que quisermos, mas a liberdade de consciência não é livre. É de acordo com a nossa própria vontade. É a ação que nós utilizamos de acordo com a nossa vontade, de acordo com o aprendizado que vem acontecendo de gerações para gerações, de existências para existências. Lá atrás, nos seres primitivos, aparece sobre a ganga do instinto nas almas humanas. A mente aparece sobre a ganga do instinto,
Nós agimos no mundo primitivo como por instinto, mas depois, com o nosso aprendizado, com o decorrer das existências, nós vamos aprendendo e vamos sabendo utilizar a liberdade de consciência nas nossas atitudes, nas nossas ações. E essa inteligência revela-se nos espíritos aperfeiçoados, por brilhante, preciosa retratada a glória divina. Nós começamos como seres primitivos, que a nossa mente age por instinto, e vamos alcançar a perfeição. Vamos nos tornar espíritos puros, como Jesus, como muitos outros espíritos que já são espíritos puros há muito tempo atrás. Mas depende somente de cada um de nós. Ninguém pode nos impulsionar para esse aprendizado. Nós precisamos aprender por nós mesmos, desenvolvendo a nossa inteligência, adquirindo os conhecimentos necessários para diferenciarmos o certo do errado, diferenciarmos o bem do mal. Porque nós fomos criados por Deus para sermos homens de bem. Mas a natureza não dá saltos. Nós vamos progredindo devagar. Por isso que nós precisamos de muitas existências, ou na Terra, ou em outros planetas, para desenvolvermos essa inteligência, para aprendermos e para chegarmos a adquirir a liberdade de consciência com sensatez, diferenciando o bem do mal, diferenciando o certo do errado. Porque nós vivemos em sociedade e a sociedade nos pede que seja assim. Uns respeitando os outros, valorizando o outro e seguindo em frente, procurando se melhorar a cada dia. Numa mesma existência, nós podemos progredir muito, se nós nos esforçarmos, se nós quisermos, se nós resolvermos adquirir as virtudes e extirpar os sentimentos ruins, os sentimentos negativos. Nós vimos lá atrás que liberdade é a faculdade de decidir, de agir. Agora nós vamos saber qual o significado de consciência. A consciência é o pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para crisolar e sublimar. Porque nós sabemos que o pensamento move tudo, cria, transforma, destrói, refaz para crisolar e para sublimar. Quer dizer, tanto para ficarmos parados, como para nos aperfeiçoarmos, para nos desenvolvermos. E a consciência, como os espíritos da codificação nos esclarecem, é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos, que nós pensamos o tempo todo.
E a consciência é esse pensamento íntimo, mas um pensamento com definição, com escolhas, como eu disse, entre o bem e o mal. Se nós estamos agindo com consciência, estamos agindo da maneira mais correta, da maneira correta. Se nós ainda não adquirimos a liberdade de consciência, nós ainda estamos perdidos, ainda estamos vivendo com os requisitos do homem primitivo em nós. Então, a consciência é um pensamento íntimo que nos pertence. A consciência é o centro da personalidade, centro permanente, indestrutível, que persiste e se mantém através de todas as transformações do indivíduo. Nós vamos sempre progredir, mesmo que não seja muito, nós vamos sempre progredir. E essa consciência é o centro da nossa personalidade. É um centro que não é destruído. Ele persiste. E à medida que nós vamos nos transformando, a consciência nos acompanha, vai se tornando mais clara, mais compreensível. Mais clara e mais compreensível. A consciência é não somente a faculdade de perceber, mas também o sentimento que temos de viver, agir, pensar e querer. É una e indivisível. Olha, mais um conceito de consciência. É a faculdade que nos foi dada para perceber. E o sentimento que temos de viver, como estamos vivendo, como estamos agindo, o que estamos pensando, o que queremos para nós. Viver no bem ou não. A consciência, ela é indivisível. Ela vai se aprimorando com o passar dos tempos. E a consciência faz parte de nós. O tempo todo que nós estamos encarnados ou que nós estamos desencarnados, continuamos aprimorando a nossa consciência através do aprendizado. A liberdade de consciência, regulando as relações interpessoais, reflete um dos caracteres da verdadeira civilização e progresso. Olha que coisa interessante. A liberdade de consciência, ela regula as relações entre as pessoas e reflete um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Será que a nossa civilização atual está progredindo? Será que a civilização atual está ficando estacionária, parada no tempo? A liberdade de pensar, ela é ilimitada. Nós pensamos sempre, pensamos o tempo todo. A liberdade de consciência sofre restrição, já que depende do nível evolutivo do espírito. Então, a liberdade de pensar é total. A liberdade de consciência, não. De acordo com a evolução do espírito, essa liberdade de consciência vai se desenvolvendo ou não. Mas precisamos fazer com que ela se desenvolva
para que nós possamos viver em sociedade de uma maneira harmoniosa, de uma maneira amiga. E você, que ligou o seu rádio nesse instante, estamos aqui com o programa Uma Razão para Viver, realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Para você, ouvinte, que não sabe onde fica a nossa instituição ou queira conhecer, vá nos fazer uma visita. A Sociedade Espírita Joana de Ângeles fica situada na Travessa Paulino Alves Tavares, número 145, no bairro da Vila Isabel, ao lado do residencial Vila Nova 1. Nossas reuniões públicas são às segundas e quintas-feiras, com acolhimento às 19h30. Ficaremos felizes com sua visita. Nossa instituição possui evangelização aos domingos às 9h30. Fazemos diversos trabalhos assistenciais, como entregas de enxoval de bebê às gestantes, cestas básicas às famílias cadastradas e evangelizadas, bolsas de Natal, e você poderá adotar uma criança para bolsa, para passeios. Poderá ajudar com itens dos almoços que servimos aos domingos, quase 100 refeições. Poderá doar roupas para o nosso bazar. Enfim, há muitos meios para colaborar, caso deseje. Só entrar em contato conosco pelo telefone 24 98843 7822. 24 98843 7822. Hoje nós estamos estudando um pouquinho o tema liberdade de consciência. E no primeiro bloco nós falamos o significado de liberdade, o significado de consciência, a liberdade de pensar, que é ilimitada, a liberdade de consciência sofre restrição, depende do nível evolutivo do espírito. E vamos dar sequência ao nosso estudo. Continuando. A consciência não esclarecida pode alimentar ideias malsãs, gerar e provocar ações moral e eticamente abusivas, resultando na manifestação de sofrimentos e desarmonias para si mesmo e para o próximo. Por isso que nós precisamos nos esclarecer, porque a consciência precisa ser esclarecida. Caso contrário, nós vamos nos envolvendo em ideias más, equivocadas. Podemos gerar e provocar ações moralmente abusivas. E tudo isso vai resultar em manifestação de sofrimentos para quem pratica o abuso e para quem recebe o abuso. E a manifestação também de desarmonias para si mesmo e para o próximo. Então, resulta em sofrimentos e desarmonias para nós mesmo que praticamos as ações e para o próximo. O planeta Terra está se mostrando muito violento. Muita violência tem acontecido, muita
criminalidade, muitas atitudes abusivas em relação às mulheres, aos moradores de rua. E nós precisamos mudar o nosso modo de agir. Nós precisamos, cada um, olhar para dentro de si e se perceber. Será que eu estou utilizando na minha vida a minha liberdade de consciência ou só a minha liberdade de pensar? E chegar a uma resposta, alcançar uma resposta. Porque as pessoas que estão agindo mal em relação ao próximo, elas estão acumulando mais dívidas para próximas existências. Ao invés de estarmos reparando dívidas do passado, nós estaremos acumulando mais dívida. Ficaremos parados no mesmo ponto e sem achar a direção certa a seguir. Quantas e quantas pessoas são prejudicadas por outras pessoas que praticam ações moralmente abusivas, desrespeitosas com o próximo, com as instituições e, como eu disse lá no começo, em relação à natureza também, poluindo os rios, desmatando as florestas. As atitudes abusivas não são somente contra as pessoas, contra os seres humanos. É contra a natureza, contra os animais. Nós só vamos demonstrar que estamos desenvolvendo a nossa consciência se nós passarmos a respeitar o próximo, os animais, as florestas, os rios, os mares e, principalmente, como eu já disse, os nossos semelhantes. Como os espíritos superiores nos esclarecem, se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. Nós só devemos impor ao outro o que é bom, o que é fraterno, não o mal, não ações abusivas. O bem e a fraternidade são metas que nós devemos praticar e alcançar. Mas não cremos que o melhor meio de fazê-los admitidos seja obrar com violência. Será que para nós impormos o bem e a fraternidade, nós precisamos usar a violência para praticar o bem e a fraternidade? Claro que não. Nós vemos os exemplos das guerras, os poderosos desejando submeter o outro país à sua vontade, ao seu poder, pelas riquezas minerais que existem no outro país. A violência não nos leva a nada.
A violência só nos deixa, como eu vou dizer, mais propensos à violência. Cada vez que cometemos um ato violento, nós estamos propensos a continuarmos a ser violentos. E não é por aí. Jesus falou muitas vezes: amar ao próximo como a ti mesmo. Eu preciso me amar primeiro para conseguir amar o meu próximo. Eu preciso me respeitar, respeitar as minhas limitações, para poder respeitar as limitações do outro. Só assim vamos progredir. O pensamento é livre. Nós podemos pensar o que nós quisermos, mas a liberdade de agir com consciência depende de nós. Depende dos conhecimentos que nós já adquirimos através das nossas inúmeras existências. Quem pratica violência de um país contra outro país, de um ser para outro ser, para o animal, não está desenvolvendo a sua consciência, a sua liberdade de consciência. A convicção não se impõe. Então, se eu possuo a convicção de um fato, eu não posso desejar impor ao outro que pensa diferente o meu ponto de vista. Eu tenho que respeitar o ponto de vista do outro. Eu tenho o meu ponto de vista, o outro tem o dele. Cada um está no momento, está vivenciando um determinado momento. Uns já agem com a consciência, de acordo com a sua vontade, compreendendo o que é o bem e o mal, o que é o certo e o que é o errado. Mas outros ainda não. Estão estacionados. Agem equivocadamente. Ainda trazem dentro deles o instinto do homem primitivo que matava para se alimentar, que matavam tribos e eram canibais, comiam aquela carne. Então, tudo depende do momento em que nós estamos vivendo. Mas o planeta Terra está passando por uma transformação. Daqui a alguns anos, não sabemos precisar quantos anos, o planeta Terra, no planeta Terra não existirá mais esses espíritos violentos, propensos à guerra, à violência social, à violência doméstica. Porque com a transformação dos habitantes do planeta, esses espíritos não nascerão novamente aqui, porque o planeta de regeneração não comporta tamanha violência que nós temos vivenciado. Então, gente, é isso. A liberdade de pensar é livre, é ilimitada, mas a liberdade de consciência não. A liberdade de consciência tem restrição. Eu tenho que saber como agir.
em determinada situação, com clareza. Agora vamos falar um pouquinho sobre a nossa mente. A nossa mente possui 4 níveis. Vamos imaginar a mente como um prédio de 4 andares. O andar que está ao nível da rua é o consciente. Acima do consciente é o superconsciente. Abaixo do consciente tem o subconsciente e o inconsciente. Mas o que quer dizer cada um desses níveis? Consciência, o andar consciente, é o da nossa vivência atual. É tudo que nós fazemos, estudamos, trabalhamos, nos relacionamos. É toda a nossa existência, o que nós fazemos na nossa vida. E a nossa consciência só utiliza da nossa mente 5 a 10% da sua capacidade. Nós utilizamos muito pouco, 5 a 10% da nossa mente. É tudo que nós vivenciamos. A nossa capacidade de estudar, de trabalhar, de nos relacionar, de conviver, de ter recreação. Então, isso está no consciente. A nossa capacidade de decisão, de ação, tudo isso está na nossa consciência, que é o andar do prédio ao nível da rua. Abaixo do consciente está o subconsciente. O subconsciente guarda todas as nossas experiências da atual existência, mas que nós esquecemos, não nos lembramos dela. São os traumas de infância que nós passamos por esses traumas, mas esquecemos. Então, tudo que nós já vivenciamos na existência atual fica no subconsciente, abaixo do consciente. Ali fica registrado tudo da existência atual. Quando precisamos fazer regressão para descobrirmos as respostas do que está nos acontecendo no consciente, os profissionais acessam o subconsciente. Aí nós conseguimos lembrar algumas coisas, algumas experiências traumáticas, vivenciadas, não sabemos quando. Pode ser quando ainda éramos bebês, na infância, já maiores, e até na adolescência. Abaixo do subconsciente, como eu já falei, há o inconsciente. O que vem a ser o inconsciente? É o registro de todo o aprendizado ao longo das nossas reencarnações sucessivas. Fica tudo registrado ali. Todo o aprendizado que nós adquirimos em existências anteriores
fica ali. É um arquivo. É o nosso arquivo da nossa vida, das nossas existências anteriores. E nem não conseguimos acessar o inconsciente. Só ao desencarnarmos é que perceberemos, depois de algum tempo, o nosso inconsciente, tudo que nós aprendemos. A gente vê crianças que estão nascendo com aptidões variadas, aptidões inatas na música, na matemática, em vários setores do conhecimento. São lembranças que eles trazem de existências anteriores. E lembra, mas não sabe que tem a ver com as existências anteriores. Há crianças que realizam pinturas muito bem feitas, desenvolvem a literatura, a matemática, as ciências exatas, a música. Isso tudo está registrado em nós, no nosso arquivo. Só que nós não temos o acesso. E acima do consciente, há o superconsciente. O que vem a ser o superconsciente? Super é mais, né? Além. O superconsciente é a nossa conexão com o mundo espiritual, com a espiritualidade. Nós possuímos no cérebro uma glândulazinha pequenininha chamada glândula pineal. A glândula pineal é considerada a glândula da espiritualidade. É a glândula que nos liga ao mundo espiritual, nos liga à capacidade de intuição, nos liga à capacidade de sentir coisas que estão para acontecer. Isso é o superconsciente. O contato com os amigos espirituais acontece através do superconsciente. Ao orarmos, quando nós oramos, nós nos conectamos com o alto. A nossa glândula pineal fica em alerta. E nós nos conectamos com a espiritualidade. É o superconsciente. Então, a mente humana possui 4 níveis: superconsciente, consciente, subconsciente e inconsciente. E recordando um pouquinho a capacidade de pensar, a liberdade de pensar é ilimitada. Pensamos o tempo todo. Podemos pensar tudo que quisermos. Já a liberdade de consciência sofre restrição de acordo com a sociedade. Sofre restrição em relação ao outro, em relação aos animais, em relação à natureza. Esse foi o tema da tarde de hoje, queridos ouvintes. Assim, agradecemos a companhia de todos vocês, o carinho da audiência, desejando que Deus abençoe a todos, que a paz e luz
com boas vibrações, cheguem nesse momento ao lar de cada um. Damos por encerrado um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.